Satsang Uma Espanha, Casa de Vida Chantilly, quinta-feira 30 de julho de 2020. Ok, então, vamos começar este satsang por algumas horas, para que você possa continuar com suas perguntas. Quem está começando? Ah, você tem uma pergunta por escrito. Elisa. Não, essa era para ontem. Portanto, vou começar o satsang, já que é uma discussão que tivemos esta manhã sobre a noção de memória e a noção de conhecido. Há muitos de nós na Terra neste momento, vivendo esta alquimia de transmutação e transubstanciação. Há um problema que surge hoje, e que é que enquanto você deixar uma memória, mesmo que seja de sua infância ou de uma vida passada, se você deixar essa memória tomar conta, você não estará disponível para viver a verdade. É uma questão, como eu estava dizendo a esta irmã esta manhã, de estar lúcida. Tudo que é da ordem do conhecido, sua história, desta vida ou de outra vida, ou mesmo de outro mundo, que tem sido parte do processo de ascensão vibratória, ter representado nos últimos 2 anos um grande obstáculo à liberdade, e ao que eu chamei de imutabilidade da paz. Isto não significa que devemos rejeitar tudo o que acontece como informação vinda do passado ou do futuro. O estabelecimento no tempo zero da verdade absoluta não pode ser acompanhado por qualquer memória ativa ou qualquer memória conhecida. Em algum momento, isso significa que se deve deixar ir, não recusar, mas realmente deixar ir todas as informações vindas do conhecido. A propósito, você tem um livro do irmão K, de Krishnamurti, que se chama Libertar-nos do Conhecido. Afirmo que tudo que está relacionado à memória pertence ao astral. No estado de liberdade, nenhum elemento memorável ou projeção para um futuro onde somos esperados, pode estar presente. É assim que se vive a estabilidade, a imutabilidade da verdade. Há um momento em que você entende isto. Há um momento em que você aceita isso. Mais uma vez, não é apenas uma questão de eliminar tudo o que entra como informação, mas eu diria, de permanecer em silêncio com relação a essa informação e a essas memórias. Porque tudo que é memorável e conhecido, relacionado a formas, um corpo, a história de seu corpo e de sua vida, as lembranças de vidas passadas, diz respeito à pessoa e à alma, mas não tem nada a ver com o espírito. Este é, além disso, o significado da intervenção que acontecerá por Bernard de Montreal, durante sua vida foi bastante virulento sobre esta noção do conhecido. A estrutura confinante da humanidade, que também existe na arquitetura de nosso cérebro, vem a congelar, quer queiramos quer não, nas consequências do passado, quer você o chame de karma, ou retribuição, ou sofrimento pelo que você experimentou nesta vida, na infância, com o pai, com a família, não precisa ser resolvido, ou seja, não há necessidade de pensar sobre isso, não há necessidade de questioná-lo. Há simplesmente que se deixar passar, ou permitir-se deixar passar esta informação. É assim que você vai descobrir e experimentar a ilusão de todas as historias que existiram no sonho. Mas não se pode sair do sonho alimentando-o. Trata-se, portanto, não de recusar porque seria uma oposição, mas realmente de aceitar, o mesmo princípio que discutimos ontem, de aceitação. Nesse ponto, tudo que o prende, o sofrimento da história, o sofrimento do karma, diz respeito apenas ao que se chama astral. Não faço juízos de valor sobre o astral, embora se deva estar ciente de que existe de fato o astral inferior e o astral superior. A beatitude e a verdade não conhecem nenhuma memória e nenhuma história. Nisargadatta nos disse: o universo passará, mas você estará sempre lá. Esses não são trocadilhos ou conceitos, isto é algo a ser vivenciado, e assim que você deixar de lado todo o seu conhecimento. Quando digo isso, não significa que não use o conhecimento que adquiri em minha vida, mas tudo isso já passou. Lembre-se de que tudo que você se opõe, ele se torna mais forte. Não é uma noção espiritual, é uma realidade neurocientífica.
É todo um erro da psicologia querer resolver, com técnicas que são realmente eficazes para suprimir um trauma. O trauma diz respeito à pessoa, você já experimentou, você se lembra, você é afetado por ele no presente. Todos nós sabemos disso. Infelizmente, em neurociência, existe o que chamamos de síndrome da queixa, o que está comprovado. Já o havíamos demonstrado há muito tempo, usando o efeito Kirlian, por exemplo. Quando você pede a alguém para falar sobre seu problema com o pai, e mesmo em terapias modernas, cognitivas e comportamentais, trazemos de volta o trauma inicial ensinando como fazemos. Por exemplo, se você está familiarizado com as constelações familiares de Bert Hellinger, temos a impressão de que elas liberam. Ela libera a cabeça, mas esta liberação não se evacua no causal, ou na luz, ela volta para dentro do corpo. Portanto, é a cristalização. Quando você fala, você teve um problema com seu pai, quando você vai tentar evacuar que, assim que falar sobre isso, você vai reativar no corpo etérico todas as memórias. Tudo isso é provado mais uma vez em neurociência, o que eu vou traduzir em termos muito simples. Se você pressionar onde dói, se você falar sobre onde dói, você vai reativar o problema no presente. Há uma latência, um atraso da ordem de 5 a 20 anos antes de aparecer uma doença degenerativa no território do corpo que corresponde, arquetipicamente, ao corpo, e você vai ficar doente. Vou dar um exemplo muito simples. Você já teve um conflito de parceiros no passado. Você pode ter perdoado, mas acha que isso o afeta no presente. Nesse ponto, faz sentido dizer: eu vou consertar isso. Costumávamos ir à confissão, costumávamos ir ao padre, agora vamos a terapeutas, psicólogos, médicos, enérgicos. A teoria da reclamação nos mostra que, longe de liberar o que acreditamos, nos cristalizamos. Você tem territórios do corpo, áreas do corpo, que correspondem a áreas do cérebro, que são chamadas de metâmeras, a inervação de áreas do corpo, que correspondem. Por exemplo, você tem, tomo um exemplo que não é verdade, você tem uma área occipital esquerda no nível neocortical que está ligada a uma área do corpo através, é claro, da medula espinhal e dos nervos sensoriais motores, da área. Quando você reativa a memória para eliminá-la, você aciona o que é chamado de exclusão da área do regulamento e feedback pelo cérebro em todos os momentos. Seu cérebro se comunica com o corpo, não através de moléculas químicas, mas através de frequências. Todo o tempo seu cérebro diz: olá, fígado. Ele envia ondas: olá, fígado. Como o cérebro diz: olá, fígado, ele envia uma frequência através das chamadas áreas laterais do pescoço que correspondem ao parasimpático. Então o cérebro envia uma frequência olá fígado, 48 kHz o fígado, para dizer que está funcionando, envia de volta a frequência. Enquanto este sistema estiver funcionando, há o que se chama equilíbrio ou homeostase, uma regulamentação que ocorre. Assim que você for evocar, inconscientemente porque é afetado por uma situação de estupro, você vai ativar a área do cérebro que corresponde à área do corpo. O território cefálico, território do cérebro, que está em relação a todos os órgãos, ali, a liberação do fígado, enviará sua frequência e não mais o receberá em troca. Todos nós conhecemos quase todo o simbolismo do corpo humano. Cada órgão do corpo está em ressonância, naturalmente com a fisiologia que conhecemos na medicina, mas também com a psicologia em todas as medicinas tradicionais. Se você tomar, por exemplo, a medicina chinesa, o fígado é o órgão que está encarregado de prever e planejar e tornar-se. Depois, em nível fisiológico, é claro, por exemplo, o glicogênio, o açúcar, a regulamentação do açúcar. Mas, no nível psicológico, são também as funções particulares. Uma emoção, um choque não está apenas no cérebro e no corpo, está em ambos.
Tão logo você incline sua consciência, sua energia sobre o problema que você experimentou, que é real, você o reativará. E ela cairá ao longo dos anos, durante um período de tempo longo, entre 5 e 20 anos. E você inevitavelmente, porque o cérebro não mais se regula por frequências, você vai desencadear uma doença degenerativa. É constante. O conhecimento neurocientífico atual nos mostra isso de uma forma formal. Não há liberdade possível dentro do personagem e da história. Este é um convite, por causa deste mecanismo real, para não se opor, seus ferimentos, seus traumas, não tentar resolver ou mesmo perdoar, mas simplesmente absorver, para acolher este sofrimento. Ele ilustra tudo o que eu estava dizendo ontem. Se você fizer isso, que não é um trabalho energético ou psicológico, essa é a verdadeira resolução. Enquanto você for afetado, enquanto você acreditar que resolvendo o passado, no sentido mais amplo, seja o trauma de ontem ou 10.000 anos atrás, você está em oposição à luz, você ainda está identificado com o corpo, você ainda está identificado com a história, seja ela qual for. Se você tivesse sido Abba, se você tivesse sido um Elohim, Maria, ou um estranho na rua, não importa, você está se privando da liberdade. Todos os ensinamentos espirituais, todos os mecanismos chamados energéticos são de origem luciferiana, não é satânico, não me fazem dizer o que eu não disse, é luciferiano. Lúcifer, é claro, foi resgatado há muito tempo, mantivemos o nome, é o princípio luciferiano. Elisa está procurando a tradução mais exata para o verbo redimir. Lúcifer foi redimido há muito tempo, mas, ele foi curado. Risadinhas. Não se trata, é claro, de parar as energias se você for terapeuta, trata-se de estar lúcido. Do ponto de vista do absoluto e da paz, tudo isso representa atos de predação. Nada se perde, nada se cria. E quando você é despertado ou quando está sujeito a elementos de memória, de história, bem, é simples, você não está disponível para a liberdade. A liberdade é sem conhecimento, sem memória e sem projeção. Não há outra maneira de viver a verdade do momento presente. O que eu chamei pomposamente de sacrifício não é uma grande perda, muito pelo contrário, mas é a libertação da ideia de ser uma pessoa, da ideia de acreditar que se está sujeito a algum karma, da própria ideia de ter algo para reparar. Como você quer encontrar ou lembrar quem você é quando deixa a história seguir seu curso? Você não é nenhum de seus sofrimentos, você não é nenhuma de suas lembranças. Todos os mecanismos de memória estão inscritos sob a lei da alma, que é uma lei de ação/reação. A alma é um obstáculo para a verdade. A partir do momento em que você entender, você aceita este mecanismo, experimenta-o e verá que o tempo zero, o momento presente, está livre de todo condicionamento, todo karma e todo sofrimento. Essa é a paz imutável. Naquele momento, você não precisa mais depender da energia, da forma. Você não é mais afetado pelas lembranças, e então você vê tudo o que eu expliquei ontem sobre esta paz inalienável, que não pode ser amputada e que só pode crescer a cada dia. A libertação do conhecido é também todo o ensinamento de Bidin. Se você quer realmente viver o que você é, além da forma e além da história, você deve passar por tudo o que se apresenta a você hoje. A resolução, a solução está logo atrás deste ato de aceitação. É um caminho direto, imediato que pode ser observado mesmo por alguém que não sente nada, porque o que foi vivido não pode ser confundido com qualquer história ou cenário. Não há realmente ninguém. Mas você não precisa sair do corpo, como algumas pessoas fizeram, por exemplo, como na história de Ibn Alexander. Você não precisa se recarregar com visão. Você só precisa se deixar libertar pela luz, mas certamente não por sua vontade ou desejo. A luz virá literalmente para lavar, para perdoar, todas aquelas ilusões em que você acredita. A consequência é uma verdadeira liberdade, como eu disse ontem,
que não se pode confundir com nada mais. A solução está aí. Não há outra. E esta solução é acessível a todos, desde o momento em que você aceita, desde o momento em que você se coloca no coração do coração. Você o decide intelectualmente. Não é uma meditação. Não é um aumento vibratório. É o grande silêncio, que cria a aceitação, e que não apenas transmuta as histórias, as memórias, que dissolve a alma e permite que você descubra o espírito e viva o espírito. Não se pode questionar se você está lá ou não. Se você está se perguntando, você não está lá. Esta certeza não é uma certeza baseada em uma visão, em uma energia, na abertura dos chakras ou na constituição do duplo solar, o corpo da eternidade. É ligado a este silêncio, a este atravessar que fará você descobrir que não é nada deste personagem, desta forma, e que não é nada do que pode ser conhecido ou experimentado dentro deste mundo. Assim que você o aceita, intelectualmente, mentalmente, há uma mudança no funcionamento do cérebro. Diferentes áreas do cérebro são ativadas. Você não está mais sujeito de forma alguma ao cérebro que é chamado de reptiliano. Você está na liberdade do neocórtex. Diante de algo que surge em sua vida hoje, graças à inteligência da luz, nunca é um castigo ou uma vingança, é uma iluminação pela luz. Mas, se você se apoderar dela para querer entender ou querer resolver, você não está disponível para a verdade. Você ainda está no personagem, em algum lugar em que acredita na forma aqui ou em outro lugar, isso não importa. Lembro que somos ao mesmo tempo a totalidade do criado, que somos espaço, mas que não temos nada a ver com qualquer limite, seja ele um limite corporal, seja ele um limite dimensional. Na verdade, há apenas a beatitude, apenas a felicidade. Isso é despertar. Não é um despertar de memórias do passado. Claro que eles acordarão e atravessarão, mas não os alimentem. Vão a essa indiferença divina e vão rir de vocês mesmos. É algo para se viver e experimentar. Não tenho como mesmo com explicações científicas, provas no papel, finalmente em raio-x, fazer você aceitar isto, porque estamos sujeitos a automatismos de funcionamento relacionados ao cérebro reptiliano, ao cérebro de memória. Na época, de fato, falamos muito sobre os diabinhos e tratamos os diabinhos, e funciona muito bem, a propósito. Mas hoje, francamente, você não precisa disso. Eu diria até mesmo desde maio de 2018, quando o cinturão Van Allen foi explodido. O cinturão Van Allen é o cinturão na periferia do sistema solar, que é a terceira camada do confinamento da Terra, é o reflexo do astral. A difração da luz, mesmo na sua forma mais pura, que poderia ser chamada de chama ou triângulo nas dimensões mais elevadas, é hoje um obstáculo. O que costumava ser uma ajuda agora é um obstáculo. Ou se, a luz branca, não é o objetivo. É apenas um passo. Hoje, você só precisa de você mesmo, mesmo que pareça precisar de um terapeuta, de uma entidade. É claro que não se trata de rejeição, mas de atravessar, e isso é o que eu chamo de lucidez. Nesse ponto, você está livre. Você não pode errar. E você não pode estar errado. Há o suficiente de nós nesta terra vivendo agora para dar testemunho disso. Não estou falando das ressonâncias de ágape, o duplo touro do coração, mas estou falando do que está além da energia, além da vibração e além de qualquer forma de consciência. Vocês terminaram com o sonho como indivíduos, mas estão participando da resolução do sonho de toda a criação, não apenas nós, humanos. Somos o elemento mais periférico da criação, o mais denso, o mais pesado. Mas nós somos ao mesmo tempo, como humanos, o chamado Filho do Homem, somos os detentores com os receptores da verdade. Um arcanjo é incompleto. Ele é totalmente incompleto porque não penetrou na matéria. O que tem sido chamado há muito tempo, ascensão, é a espiritualização da matéria e não a fuga da matéria.
Não se pode fugir deste corpo, mesmo que se deixe seu corpo. Tudo acontece neste corpo e através deste corpo. Qualquer coisa que o leve a outro lugar, não é necessariamente um erro, mas uma perda de tempo, um desperdício de energia e continua a expandir a consciência. Nisargadatta tinha dito bem na primeira parte de sua vida, ele disse para se apegar a si mesmo, para permitir que o corpo solar, o corpo da eternidade, aparecesse e se manifestasse. Mas quis depois, mesmo este corpo de eternidade deveria ser vivido como uma ilusão total. Mais uma vez, você não precisa, talvez, como eu, que eu tenha sido feito para ir a todas as dimensões. Eu podia viajar, as pessoas me viam quando eu ia para suas casas, em qualquer corpo de luz. O corpo de luz é uma roupa, um veículo, de luz certamente, mas você nunca será o veículo. Você é a luz e você é anterior à luz. Não há progressão, não há evolução. A evolução é uma perspectiva da pessoa, da alma, mas o espírito é livre. Ele não precisa de você, você o é. Não lhes peço que acreditem em mim, é inútil, especialmente não, mas apenas tentem vivê-lo e vocês verão. Ou seja, assim que um elemento memorável ou uma ferida afetiva e emocional se manifestar em seu presente, nesta experiência, simplesmente aceite-a. Essa é a resolução, na verdade. Enquanto você estiver em oposição, você está apenas reforçando o que eu traduzi em termos simples. Quando você pressiona onde dói, dói ainda mais. Para isso, você deve compreender e aceitar a indiferença divina que cria o cruzamento e a aceitação. Nesse momento, você verá que os sofrimentos, as lembranças não o afetam de forma alguma. Você está estabilizado na verdade. É claro, às vezes é útil tratar uma pessoa. Mas vocês que estão ouvindo, eu acho que seu objetivo é a liberdade, é a paz. É aquele estado de ágape. E mais uma vez, você só pode ver, você se torna flexível independentemente de sua idade. Você é flexível física, mental e energeticamente. Você não para nada. Você deixa ser o que é. E então você flui com a vida. Você é o caminho, a verdade e a vida, e não há caminho, verdade, vida, isso é tudo. Você entende o que acabo de explicar? Elisa troca com o grupo após pedidos de esclarecimento e questionamento. Elisa, em relação a uma irmã, depois de um problema, perguntamos a ela como você se sente? Ela diz, o fato de dizer que me sinto mal, será que o atualizo? Sim, certamente. Elisa, então, como devemos fazer isso? Disse ela. Eu acabei de explicar. Elisa, então, eu disse, se hoje é bom, você está na indiferença divina. Elisa, então ela diz, você o nega. Sim. Elisa, então você nega que está sofrendo. Não. De forma alguma. Você está fazendo a travessia. Eu deixei claro. Não há como negar nada. Trata-se de acolhê-lo. Então vou tomar outro caminho. Você quer ser livre ou quer curar? Tudo bem, eu aceito. Eu não disse que não deveríamos curar. Se minhas costas doerem, ponho as pedras em mim mesmo. São os mecanismos mentais. Nós fizemos experiências, há 30 anos. Portanto, vou completar o que disse de uma maneira muito simples. Eu disse, você quer ser livre ou quer ser curado? Seja livre e você será curado. O que eu estou falando é de transcendência. Não se trata de uma negação de cura. Eu nunca disse que era. Como eu disse, você tem que antecipar a aceitação. Hoje eu lhes digo, coloquem a liberdade em primeiro lugar. A teoria da queixa nos diz que se você pensa em um sintoma, você está com dor, é normal, você pensa sobre isso. E quanto mais você pensa sobre isso, menos chances tem de liberdade. Esse é um ponto de vista que estou lhe dando. Não consigo convencê-lo. Mas você pode muito bem colocá-lo em prática. Não estou falando aqui de palavras complicadas. Vou pegar um exemplo.
Vou dar um exemplo a respeito da osteopatia. Na época em que não confiávamos em escaneamentos, não havia um scanner para confiar nas percepções, mas também no Kirlian. Vou dar um exemplo muito simples. Você tem alguém que tem um desequilíbrio pélvico sobre o sacroilíaco. Você pode vê-lo no Kirlian, no dedo indicador. Esta pessoa vai ter uma sessão com um osteopata. Depois faremos um Kirlian. Está curado. A energia é curada. 9 em cada 10 vezes, os sintomas, nós sabemos muito bem, eles farão uma ou duas sessões. Se forem problemas cristalizados, uma sessão não é suficiente. E vimos gradualmente, através do monitoramento do Kirlian, a imagem do ataque sacroilíaco reaparecer. Dizíamos à pessoa: o que o osteopata lhe disse? Resposta: oh sim, é do sacroilíaco certo, é do meu papai. A desordem estava ficando pior. Nós lhe dizíamos: lembra-se do que o osteopata fez com você? Ela estava desaparecendo. Seu pensamento é criativo, não estou falando de energia, estou falando de sua própria mente. Não estou falando de excesso de mente, estou falando de como a mente funciona. Se, por outro lado, esta pessoa, hoje, sabendo que vem de seu problema com seu pai, por exemplo, tudo que tem que fazer é absorver, realmente e sinceramente acolher sua dor e ela será livre. É tão simples quanto isso. Mas estamos tão acostumados a funcionar, mesmo eu, ação/reação, tal e tal ataque, tal e tal chakra, tal e tal energia, tal e tal problema, que fundamentalmente, mesmo que se trate de um nível, aí a pelvis, ela se cristalizará. Portanto, é claro, você não pode saber disso porque vai levar anos. As áreas mais sensíveis para isto e as áreas mais reativas não são as áreas osteopáticas, elas são as áreas somáticas que correspondem ao peito nas mulheres, onde há nos territórios do corpo e do cérebro. O peito direito é o parceiro, o peito esquerdo é o lar, o lugar onde você se sente bem. Pode ser a casa, mas para algumas pessoas é o carro deles. Para outros, é o local de trabalho. Todo o trabalho psicoterapêutico, psicológico, de resolução energética lidará com esse nível, sim, mas o que vem da memória não é eliminado, nunca. Ela se cristaliza no corpo. Ela sai de sua cabeça. Alguém que tenha trabalhado, por exemplo, que tenha experimentado um conflito de parceiros. Portanto, o parceiro não vê o parceiro como marido ou mulher, isso é tudo que é uma relação entre dois. Anos mais tarde, inevitavelmente aparecerão na vida das pessoas. Há uma terapia que alguns de vocês experimentaram, especialmente os últimos que a praticaram, chamada constelações familiares, onde colocam indivíduos, que nada têm a ver com sua história, que colocam em uma situação. Nesse ponto, há enormes transferências de energia. E então o câncer aparece dentro de 3 semanas. É sistemático. O câncer é uma perda de controle da regulação do cérebro, através das áreas laterais do pescoço e do parasimpático. Quando se tem um choque, não é para lá que ele vai, é para lá que a emoção está. Vai congelar o chakra da garganta, luto, divórcio, perda de trabalho, e bloquear a comunicação do cérebro com os órgãos do corpo. O que estou lhe dizendo agora está amplamente demonstrado, amplamente comprovado. Eu disse isso, não apenas com Kirlian, pelos testes, o puro e duro do cérebro. Qualquer coisa que volte à memória, e com razão, para elucidá-la, que é o que todos nós pensamos, é o pior erro a cometer. É por isso que eu lhe digo, você quer ser livre ou quer ser curado? É uma escolha crucial. Irmã Jean-Luc, posso dizer algo? Sim. Irmã. Em casa, este ano, eu tive todas as patologias que tive toda a minha vida de volta, todas elas. O eczema, tudo voltou. Mas depois tudo foi embora super rápido. Aceitei tudo e ri porque senti, há algo no meu estômago, não está totalmente curado, a eczema, desapareceu, levou 2 semanas. Mas nunca mais voltou. Eu tenho um testemunho melhor.
Eu sofria de uma doença hereditária, transmitida pela família, chamada, não importa o que, febre mediterrânea familiar, que lhe dá sustos de febre 2 vezes por semana. Portanto, é uma doença genética, que desapareceu completamente e tem sido por muitos anos. Febre 2 vezes por semana, seja com febre a 40 graus, ou algum tipo de dor por inflamação no peritônio. Não há mais sintomas. Ainda fui ver o professor em Paris, que é especialista nesta doença. Além disso, eu fiz minha tese sobre esta doença. Ele queria me fazer um teste genético quando eu disse que não tinha mais nada. Isso se traduz em uma síndrome inflamatória crônica com uma taxa de sedimentação, você sabe disso, ASV, que é como calculamos o tempo que leva para o sangue coagular, que era mais de 100, que é o que vemos em doenças como a poliartrite e inflamação. O professor queria verificar meus genes. Naturalmente, os genes da doença ainda estão lá. Mas eles não sabem que existem 12 fios. Lá, exemplos como o seu caso, não me impedem de estar doente. Eu também peguei o Covid em dezembro, certo? Aí está. Sim, mas, há uma verdadeira transmutação quando eu digo que há mudanças fisiológicas que são totais. Sim, isso é bom, o que eu estava dizendo. Elisa. Bem, que você está bem. Sim. Assim, a liberdade, aos meus olhos e na minha experiência, é muito superior à cura. Eu não disse que não deveríamos buscar a cura. Como eu disse, quando estou com dores, eu me trato. Mas é a sua lógica mental que precisa mudar. Não estou falando de energia, não estou falando de vibração, não estou falando de psicologia. Estou realmente falando de como sua mente funciona. Vou dar um exemplo com os osteopatas, sempre. Você tem osteopatas que estão experimentando esta transmutação. Eles sempre têm o conhecimento e a prática. O que eles percebem? Que eles não precisam mais das técnicas. Suas mãos correm sozinhas. E aí, você não precisa ter a informação, para dizer que eu vejo aquilo, eu vejo isso, para explicar eu vejo aquilo, eu vejo isso, porque é uma verdadeira transmutação que acontece. Você está deixando de lado seus conhecimentos. É automático, é como quando você dirige um carro, mas então sua eficiência será 10 vezes maior. Irmã. Em espanhol, ela questiona sobre os cuidados que ela pratica. Mas sim, porque as pessoas estão perguntando a você? As pessoas, quando vêm, querem ser curadas, querem entender. Aceite que não há nada para entender, porque a compreensão da memória o prende. Como osteopata, quanto mais você se solta, mais você funcionará assim. Esse é o exemplo que eu estava lidando com os cristais. Fizemos um treinamento de cristal, e eu mostrei no final que não precisávamos desse conhecimento. Mais uma vez, é uma lógica mental que precisa ser mudada, para ver claramente, ação/reação ou ação de graças. Quando você é espontâneo, nestas terapias, quando você se deixa ser o que é, naquele momento, você mostra a si mesmo a superioridade da inteligência da luz. Portanto, é claro que, como você diz, isso acontece às vezes. É um hábito para se tomar. Quanto mais você deixar a vida fluir, mais suas mãos irão transmitir, não energia, não fluídica, nem mesmo vibrante. Você vai transmitir a onda escalar do tempo zero através de suas mãos. Aí isso muda tudo. Irmã. E assim espontaneamente, a pessoa que sofre a emoção, ele se identifica especialmente quando se está trabalhando. Nós, por exemplo, na energia, no chakra da garganta, quando você toca o chakra da garganta com os cristais, ou acupuntura, você libera as emoções. É claro que as pessoas vão passar por emoções. O que você faz nesses casos, espontaneamente? Você lhes diz para deixá-lo sair. Neste momento, estou. Agora, sim. É a dor que é repentinamente liberada, mas não há necessidade de explicar.
Não há necessidade de encorajamento dessa pessoa, para deixá-la ser o que é vivido e não para dar-lhe importância. Sem isso você vai alimentar a história. Você vai alimentar a memória. Eu acho que Nathalie queria falar. Irmã, precisamente quando há liberação de memórias e ela passa, não podemos dizer que ela é realmente liberada, mas como se fosse normal que ela volte através do corpo e que, como se fosse, entre aspas, obrigatório que ela, não é de todo obrigatório. Irmã, porque então é ponto. Ela se manifestará para as pessoas que ainda acreditam firmemente em sua história e em si mesmas. Portanto, repita a pergunta. Ela estava perguntando. Irmã, pareceu-me, pensei, gostaria de saber, precisamente se, através de uma doença ou no sentido físico, vamos dizer, que realmente naquele momento que realmente se liberta porque passa através da matéria. Pensei que era, não, porque você tem a prova, todos nós temos essa prova, de que você realmente sente que ultrapassou algo e, 10 anos depois, percebe que está voltando para você através de sua figura. Irmã, sim. Isso prova que não está resolvido. Portanto, a pergunta que Nathalie estava fazendo, antes de mais nada. Irmã, por exemplo, para um exemplo concreto, há 2 semanas atrás, eu tinha uma grande dor bem no meu peito direito, enorme, assim mesmo, avassaladora e, bem, sem entender por que acontece, e depois no dia seguinte, para ir ao hospital, para fazer o que eu tinha que fazer, etc. É verdade que existem questões que surgem, a questão do porquê, enquanto se sabe, enquanto se diz. Bem, ok, é isso aí, estou deixando tudo passar, e estou vendo tudo enquanto faço o que é preciso para, entre aspas, verificar o que é ou verificar que, mas eu disse a mim mesmo. Ei, é uma coisa que evacua certo, que evacua mais uma vez. Beck, não está evacuando. Foi o que eu expliquei. Elisa, qual foi sua dor? Ah, eu não sei, irmã. Não, eu estou bem. Eu sei de onde isto vem. Quero dizer, não importa, como você diz, mas eu pensei que no está saindo, que é tudo isso pode ser resumido de forma ainda mais ampla. Tudo que passa, não é verdade. Nascimento, morte, sofrimento, prazer, tudo. Irmã, deixamos passar, certo, mas não é sim. Descobrir o centro e viver o centro é o mesmo princípio do sufis, existe um movimento da vida, é assim que é. Elisa, então, é uma reativação que ela teve, sim, é claro. Irmã, então, justamente, não soltamos completamente, você se coloca na ação/reação, quer você queira ou não. Elisa, a ciência, para fazer o que faz, é fazer mais do que apenas câncer, para reafirmar que você tem câncer. Eu vivi isso com alguém muito próximo na primeira parte de minha vida. O câncer é uma egrégora em nível coletivo. Quando se diz a alguém, porque o diagnóstico é verdadeiro, existe câncer, mesmo que a pessoa seja sólida, mesmo que viva ou se, ela será levada pelo egregora do câncer. Como você faz isso? Não se pode negar o diagnóstico. É aí que entra a lucidez. Meu corpo tem câncer, mas eu não tenho câncer. Isso muda tudo. Meu carro tem câncer, mas eu não tenho câncer. Você tem que entender essa diferença porque ela é ativa no nível da neurociência. Você não é nada disso. Foi por isso que eu disse: você quer ser curado ou quer ser livre? Fundamentalmente, arquetipicamente. Irmã, para dizer, no que me diz respeito, não é câncer, eu prefiro especificá-lo. Pouco importa o que seja. Irmã, de qualquer forma, é verbalizada, na verdade é um presente que passou por uma veia no peito e causou a dor, então é ponto. Mas é certo que, é isso. Você está falando lá dentro. Irmã. Talvez fosse interessante esclarecer o que é a absorção. Sim, é claro. Irmã. Ou que não é, na verdade, sim, certo. Você precisa mentalmente. Ah, mas Elisa não traduziu. Risos. Comentário de Elisa em espanhol. Irmã.
O que é absorção, realmente? Sim, a absorção das essências, o acolhimento. Bidi ter repetido durante anos que você não é este corpo. Todo o sofrimento vem da identificação com o corpo. Estou nesta carroceria, sim, claro que estou nesta carroceria, mas é um veículo, como seu carro. Você tem que fazer a manutenção, as revisões, mas nunca pensaria em dizer: eu sou o meu carro. Você não é esse veículo, é um veículo de sonho, até mesmo o corpo da eternidade. Portanto, a melhor atitude, a melhor postura, é como Bidi costumava dizer na época, refutação. Não se trata de negação. Você está neste corpo. Ele está aí. Mesmo que ele passe, ele está aí, e você está dentro dele. Mas assim que você pensa que tem o câncer, a implicação é dramática em termos de função cerebral. Elisa, vou contar, de qualquer forma. Vá em frente, conte sua história. Não, porque é verdade. Eu me sentia assim. Há 20 anos, eu tinha câncer no meu seio direito e então, quando me diagnosticaram, o médico me disse: você tem câncer. Então, veja, você tem um câncer. Eu registrei, egrégora, morto, você vai morrer. Então, eu na minha cabeça, eu vou morrer. Imediatamente, eu recebi a informação. Então, fui direto para a aceitação. Automaticamente, em poucos segundos, eu vou morrer, ok, eu aceito, e agora você não tem motivo para morrer. Elisa, não. Eu curei imediatamente. Cristalizou, eu não tive câncer. Absolutamente não. É assim que funciona. Elisa, é verdade, eu nunca aceitei a morte como naquele dia. É verdade, quando você recebe o diagnóstico, você já o viveu, você é imediatamente colocado na egregora. Você tem isso, a egregora cai sobre você. Eu vi com minha primeira esposa. Há antes do diagnóstico e há depois do diagnóstico. Elisa, ela não aceitou? Não, medo da morte. Aceitação é resiliência. Nem tudo que acontece é verdade. Estamos todos sujeitos ao que acontece. Portanto, é realmente uma postura, um comportamento, que não é nem emocional nem energético. É jogado na mente diretamente. Pense que você é livre, mesmo que se sinta preso em todos os lugares, e a liberdade o encontrará. Isso não é pensamento positivo, nem o poder da intenção. É precisamente a ausência de intenção. Há um site muito conhecido na internet, que não faz muito tempo publicou um artigo sobre os danos causados pela lei da atração. Quando a atração, você esquece o outro termo que equilibra. Atração/repulsão. Porta de atração, está ali, ponto no lado esquerdo da testa. Atração/repulsão, é o equilíbrio do tempo zero. É sair da inexorável dualidade deste mundo, e penetrar na lei da graça com os pés cheios. Mais uma vez, isso não significa que você não deva cuidar de seu corpo. Se você está sofrendo, como dizemos sempre, é seu dever cuidar disso. Mas deixe-o em paz. Foi ele quem gravou uma memória, você não é essa memória. Aproveite esses momentos abençoados que estamos tendo, para resolver esta equação. Não se resolve com energia. Isto não se resolve com o aumento da vibração. Só se resolve pela sua postura mental. Enquanto sua mente estiver colorida pelo astral, sofrimento, memória, história, você não vê claramente. Você não está lúcido. Você está sujeito às suas emoções, sujeito à sua história e sujeito à sua memória. Não há espaço para a liberdade ali. A liberdade não tem nada a ver com isso. E é vivido através deste corpo. E se você for identificado com o corpo, não poderá sair dele. No entanto, existe um verdadeiro simbolismo do corpo. Tomei o exemplo dos seios, eu posso pegar os ombros. Você tem dor no seu ombro direito, é uma cristalização da mente no futuro. Você tem um cisto do ovário certo, é um problema para o pai. Tudo isso é muito conhecido.
Henrique de Souzenelli escreveu-o há 30 anos. Em um nível energético, é muito conhecido. Mas o objetivo novamente, é a cura. Ou é liberdade. Mas não pode ser inclusiva. É uma ou outra. Entretanto, assim que estiver livre, você testemunhará a cura do corpo. Você já viu um verdadeiro louco pegar um câncer? Não existe tal coisa. Os verdadeiros lunáticos não podem ter câncer porque não são identificados com seus corpos. Eles não se importam, e o corpo é livre. Portanto, não posso explicar melhor. Estou lhes dizendo que há todas as evidências científicas. Verifiquem por vocês mesmos. Como nossa irmã dizia antes, bem, ela viu a doença desaparecer em 15 dias. Eu tenho uma doença genética que desapareceu. Isso não me impede de ficar doente como todos os outros. Quanto mais você deixa o corpo livre, você está falando ao mesmo tempo. Isso não está certo. Irmã, está na postura, na maneira como você lida com a dor. Sim, mas especialmente para não ser identificado com esse corpo. Você está neste corpo, você está nesta consciência, mas você não é a consciência. Você é pura felicidade e pura beatitude. Todos os místicos o disseram, bem, eu não estou inventando isso. Portanto, estamos todos ouvindo ou seguindo os ensinamentos. Não estou falando de gurus, mas do que o irmão Kaoma e outros podem ter dito, mas em algum momento você tem que ser autônomo. Você é o soberano integral. Você vê que tudo é feito na sociedade, para que você certamente não seja autônomo. Pense assim, tente pensar assim, é um grande passo que você está dando em sua liberdade, para lembrar quem você é antes da criação. Tudo que Nisargadatta Obidi tem sido capaz de dizer agora, desde 2012, não são conceitos, não é uma crença, uma seita ou uma religião. Não tem nada a ver com isso. A liberdade e a verdade, e isso é o que também dissemos, o que diz Pepper, Oma, quanto mais vamos ser presos, isso se chama confinamento, mais nós vamos nos encontrar. Elisa, confinamento, isso não é um termo do Estado. Sim. Assim, é claro. Confinar significa estar em um espaço fechado. Quanto mais você estiver confinado, mais livre você será. É isso mesmo. Você não tem mais oportunidades de participar da sociedade. E quando você está confinado, você encontra a porta para sair. Foi o que aconteceu aqui durante os 2 meses e meio de confinamento. Foi exatamente isso que aconteceu. Outra pergunta. Elisa. Ela diz que, o que significa quando você está acolhendo a outra pessoa e eu manifesto os problemas da outra pessoa em mim. Então pode ser chamado de empatia, mas hoje é transmutável. Há 2 anos eu já havia explicado a cinética, eu estava saindo do meu corpo e indo para as pessoas, não num corpo, não no duplo etérico, mas no corpo de luz. Às vezes eu ia com Bidin, as pessoas viam 2 pessoas. Eles me viram com os olhos abertos. E eu tinha qualquer corpo de luz, não me lembro dessas listas, Thor, com um martelo primeiro. E em certo ponto Bidin me disse, você não precisa sair. Eu disse, mas ele é louco. Finalmente. Pela primeira vez na minha vida, eu saio do meu corpo e vejo tudo, no meu corpo de luz, e ele me diz que eu não preciso disto. Demorei muito tempo para aceitar. Ele me disse, você não precisa se mexer. Acolha o outro. E de fato, eu estava vivendo inteiramente o que o outro tinha. Eu era ele, sem me mexer. Seus pensamentos, seus afetos, suas histórias, seu sofrimento, eu estava vivendo o que ele era, totalmente. E lá, o duplo touro do coração entra em jogo, a pessoa, eu sinto tudo se soltando dentro de mim. Eu não sou mais eu sou o outro. É o outro que está no meu corpo, realmente. E agora ela está curada porque eu a absorvi. Elise. Sou eu quem tem tudo. Portanto, no dia seguinte, tenho diarreia, tenho dores.
Porque você está em empatia, você não está em transcendência. A empatia é uma armadilha, porque você se identifica com o outro. Eu vivia o outro, eu sabia que não era o outro, e mesmo assim eu era totalmente o outro. Eu conhecia seus pensamentos mais íntimos, sentia-me como se fosse aquela pessoa com sua história. Mas a diferença é que você sofreu com isso, eu nunca sofri com isso. Com exceção daquela vez em que eu quase morri da anomalia primária. Eu não sabia o que isso era. Foi quando entrei na cama, morri, não consegui absorver nada, não consegui sair dela. E por mais que eu absorvesse, não desapareceria. Eu estava começando a ficar muito preocupado, e não conseguia me mexer. E, em algum momento, eu larguei. Eu disse, bem, vamos lá, eu não estou absorvendo, não estou rejeitando, estou apenas ali parado e esperando. Em 20 segundos, a anomalia primária terminou, e a anomalia primária foi dissolvida. Foi quase na mesma época que eu fui ao cinturão de Van Allen para quebrar todos os espelhos. E a partir daí, eu não precisei me mover, sair, ou acolher o outro. Só para estar neste tempo zero e a inteligência da luz agir ou não. Eu não decido nada. E agora é só isto. Tudo o mais, mesmo esses acessos multidimensionais que já experimentei por mais tempo do que isso, é cinema. É apenas mais uma cena teatral. Não há teatro. Há apenas a pura felicidade. Primeiro de tudo, você tem que aceitar intelectualmente, porque se você pensa, olá lá, eu ainda não estou lá, você já está se distanciando. Aceite que você é esta pura felicidade e que a vive. Se você é sincero, honesto, você se deixa levar pela verdade. Você se torna a verdade. A este nível, você não pode mentir para si mesmo e, acima de tudo, não pode estar enganado. E isso muda tudo. E nesse ponto, o que acontece? Você volta à sua humanidade mais simples, ao seu lado humano simples que está lá, que vive, que não faz perguntas. Abençoados sejam os simples de espírito. Aqueles que têm mais problemas hoje são aqueles que ainda estão inscritos nas histórias espirituais e até mesmo na história da Outras Dimensões. Agarram-se ao selo do arcanjo, agarram-se à sua vibração, agarram-se à sua visão. Temos que deixar tudo isso de lado. A liberdade, ela está aqui, não está em outro lugar. Foi um passo que permitiu que o sonho fosse revelado e agora devemos parar de sonhar. E, repito iterativamente, você não pode errar. Se você está se perguntando se está vivendo ágape, certamente não está vivendo ágape. Se você se coloca a questão da liberdade, você não é livre. É por isso que eu digo, e aqueles que me conhecem há muito tempo sabem disso, que eu tenho uma vida que é a mais simples, a mais humana. Eu como, eu fumo, eu vivo. E tudo isso acontece em uma fluidez incrível. Este é um testemunho do que eu vivo que eu lhes dou. Não é uma filosofia. Se eu estivesse sozinho, bem, vamos lá, mais um lunático. Mas, o que lhes digo, como dizia Bidi, minhas palavras não podem falhar. Eu lhes asseguro que o que eu lhes digo, que não é para ser acreditado, mas para ser vivido, não pode falhar. Solte tudo que lhe prende. E quando digo soltar, não me refiro a deixar. Porque algumas pessoas pensam que largar seu marido significa, antes de tudo, abandoná-lo, sair. Não, não é isso. Esteja disponível para o agora. Esteja disponível para a liberdade, mas não para um roteiro ou uma história. Quando eu disse que está tudo escrito e você o escreveu, essa é a verdade rigorosa. Estamos todos no lugar certo. Sim? Irmã, quando você diz tudo, você quer dizer absolutamente tudo? Risos, Elisa. Tudo está escrito. Como? Sim. Irmã, tudo que você disse, tudo. Irmã, absolutamente tudo.
Demonstrei isto em 2018 com as canções que os cantores tinham escrito, que falam sobre o que estamos vivendo agora. Absolutamente tudo. Não há nenhum iota que não tenha sido escrito. Você apenas segue o que foi escrito. Irmã. Mas mesmo um pequeno movimento, Elisa. Cada pequeno movimento, tudo. Absolutamente tudo. E não é possível de outra forma. Mas isso, no final, não lhe traz nada. Eu a vivi, eu a vejo todos os dias, mas é um alívio. Porque quando você se coloca nesta evidência, você vai perceber que sua vida vai fluir. Risos. Como disse Nisargadatta. Quando vejo que eu não sou nada, é amor. Quando vejo que eu sou tudo, é sabedoria. Não há nada espiritual, não há nada material. É natural. É o estado natural. E hoje sua mente, uma vez que o astral coletivo foi parcialmente dissolvido por anos e o cinturão de Van Allen foi dissolvido, você não está mais sujeito às egregoras religiosas, de câncer ou outras. Lembro-lhes do enorme peso do que chamamos de hábitos simples. Eu pego meu café e o viro de cabeça para baixo, isso não é bom para o café. É um hábito. Portanto, é preciso lucidez, uma observação que não julga, para virar na direção certa. Isso é tudo o que é preciso. E cada gesto da vida, cada ato da minha vida é visto com a mesma lucidez. Isso não para nada. Mas isso lhe dá uma liberdade e uma fluidez incríveis. Esse é o estado natural. Não há necessidade de cercar-se de Cristo, Maria, Buda ou quem quer que seja. Elisa. Com consciência, você também o escreveu. Sim, o roteiro da criação foi escrito desde o início, mesmo antes da primeira forma. De que forma? Sob a forma da anomalia primária. Quando a luz se vê a si mesma, ela é deformada, é amputada. Você não é a luz, você é muito mais do que a luz. Você é pura felicidade. Você é, como disse Bidin, o Parabrahman, o absoluto. E o que é magnífico é que hoje, mais e mais de nós o estamos vivendo, descobrindo-o, e este movimento nunca parará até o evento. Só que, desde o confinamento, eu ainda tenho a impressão de que os dados foram lançados. Talvez eu esteja errado, não posso dizer com certeza. Mas talvez as coisas estejam congeladas como estão, e todos estão no lugar certo para viver o que têm de viver para se libertarem. A verdadeira inteligência, ou seja, a capacidade de conectar as coisas, nada mais significa do que isso, aparece a partir do momento em que você deixa de lado todas as histórias, todos os cenários. Naquele momento você está, como eu digo, disponível para a verdade. Elisa, eu me perdi. Você se perdeu. Quando você solta todas as histórias, todas as reivindicações, quando você solta no sentido arquetípico da palavra, ou seja, como nos momentos de desespero, chamamos de resiliência, você desce tanto, que em algum momento você não pode mais lutar, e você solta. Nesse momento em seu cérebro, você está banhado em ocitocina, que é um neuromediador da beatitude. Quando uma mulher amamenta o bebê, ela libera ocitocina. Tenho a memória da vida de uma mulher, mesmo não sendo mulher hoje, onde esta sensação de plenitude, no momento da amamentação, a fusão com o bebê, é enorme. O que é chamado de abertura, que não é liberdade, mas que é um primeiro passo, e que está ligado à dopamina. A beatitude está relacionada à ocitocina, tudo o que sabemos. Existe um ramo da neurociência chamado neuroteologia. Conhecemos perfeitamente bem a egregora. Todos os processos místicos são visíveis no cérebro. Quando você está no instante presente, e que nunca são ativados. Se você fizer uma tomografia, você verá inchaço nestas áreas. Alguém que teve uma experiência de quase morte, seja ela completa, ou seja, após a luz, ou incompleta, causa o mesmo edema. Alguém que vai morrer também vai ter este edema.
Os médicos americanos, sejam quais forem os nomes, descobriram que a área do cérebro esquerdo, não o direito, que se chama córtex motor, o que me permite dizer, do outro lado, foi completamente transformada pela aproximação da morte através de um processo místico, tanto que este ponto Wick, acima da orelha esquerda, ali, foi chamado de área de Deus ou, se você preferir, de área de acesso à multidimensionalidade. Foi descoberto nos últimos 7 anos, que existem realmente genes, um gene que codifica a multidimensionalidade. E sobre isso, espero que não seja censurado, eles criaram vacinas que bloqueiam o acesso a esse gene, ou bloqueiam esse gene. Esse é o plano deles. Elisa. Então, o que vai acontecer? A vacina não será obrigatória. A decisão é sua. Essa é a parte perversa. Se você tiver medo, irá para a vacina, que lhe dará o direito de comprar e vender, de voltar para os comerciantes, mas então você sofrerá. Se você recusar a vacinação, que não é uma recusa, mas que é uma não submissão, eles não o obrigarão, não o forçarão a ser vacinado, não pode haver obrigação de vacinar. Aqueles que querem salvar suas vidas vão perdê-la. No final, é um jogo. Mas, como digo a todos, prefiro jogar um jogo feliz do que um doloroso. Assim, as entradas e saídas foram descritas por todos os profetas. Tudo é jogado no palco final. Você quer comprar ou vender? Ou você quer ser livre? Ninguém pode servir a 2 mestres ao mesmo tempo. Você serve a Mammon, a matéria, Moloch, ou você serve a Cristo. E eu não penso nisso como um personagem externo, mas como um estado interno. Esse é o jogo que cada um de vocês decidiu jogar. Você não pode deter alguém que tem medo, porque o medo é uma emoção primária, o que amputa totalmente sua lucidez. Todos os medos se resumem a um medo fundamental, que é um medo da morte do corpo, mas também para aqueles que ainda estão na espiritualidade, o medo da extinção da consciência. A consciência é mortal como a alma. Tudo aquilo que passa não é verdade. Vou sugerir que você faça uma pausa, é meio-dia. Continuaremos o satsang em 3/4 de hora. Quando você tiver vontade de retomar, nós estaremos de volta. Está bem? https://apoteose.live/blog/2020 07-29 Satsang 1 Casa de Vida Chantilly 30 Juillet 2020 Transcrição do áudio. Equipe HP Tradução. Alberto César Freitas Fonte da imagem. https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84